É muito bom estar aqui com vocês. Como a Auri falou, a gente, de vez em quando, a gente tem se encontrado, né, Auri? Pessoalmente, aos pouquinhos, né, depois dessa pandemia, né, depois desse período que a gente ficou um tempo distante, e aí, de vez em quando, a gente tem se encontrado já. Graças a Deus, o Senhor tem permitido isso, né? Foi um tempo que a igreja não parou, né, mesmo diante desse tempo difícil que a gente viveu, o Senhor deu essa estratégia, né, através das redes sociais, através do Meet, dessas plataformas que a gente pôde continuar se vendo, mesmo pela telinha, né? Que não é o ideal, mas foi assim, uma boa forma, né, da gente se ver. Mas o Senhor também tem permitido, já que aos poucos a gente volte, né? Usou aí as pessoas que conhecem, que estudam aí para fazer as vacinas, né? E a gente já tem podido se encontrar. Em breve, se for a vontade do Senhor, estaremos juntos, né? E o bom vai ser lá no céu, que a gente lá não vai ter doença, não vai ter vírus, né? E para isso nós estamos nos preparando, né? Para a volta de Cristo. Essa é a nossa esperança. É o dia em que estaremos com Ele, sem dor, sem doença, sem problemas. Amém? E falando nisso, né? Na volta de Cristo, esses dias o Senhor falou muito comigo num texto em Lucas 18, um versículo que diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta, né? E foi o próprio Jesus contando a parábola, em Lucas 18, contando a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer, né? Nunca desanimar. E aí ele faz essa pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra? Porque muita gente tem, nesse tempo de pandemia, a gente pensa assim, né? Pô, essas dificuldades todas que tem acontecido, isso deve fazer o quê? Nos aproximar mais de Deus, né? Deve ser motivo para que a gente aumente a nossa fé, a nossa confiança nele, sabendo que tudo pode acabar, mas aquele que estiver em Cristo permanece para sempre, que é isso que a palavra diz, né? Mas infelizmente não, muita gente sucumbiu, né, nesse tempo difícil aí, é, desanimou, né, parou de orar, parou de buscar ao Senhor, parou de ir para... Aí, como já não estava tendo as reuniões online ou presenciais, aí não estavam em comunhão, assim, mesmo virtualmente, e ainda não conseguiu retomar, né? Tem muita gente assim ainda que não conseguiu retomar. E eu lembro pensando nesses dias de que a própria Bíblia fala que nos últimos dias serão dias difíceis, né? Serão dias em que a igreja pode passar por uma grande tribulação, assim como os discípulos, né? No início da fé, passaram por situações difíceis, né? Morreram porque pregavam a palavra, foram perseguidos. E aí eu fiquei pensando, se acontecer isso com a igreja, né, nos últimos dias, será que nós estaremos firmes ou iremos desvanecer, né? Será que o Senhor vai encontrar a fé em nós? E aí eu li esse texto, porventura achará o Filho do Homem fé na terra? Esse texto não tinha muito a ver, não tem a ver assim com o que eu vou falar hoje, porque fala de fé também. Mas para que haja fé na terra, né? Para que quando vier o Filho do Homem, quando Jesus vier, haja fé na terra, é necessário que essa fé ela seja compartilhada, ela seja transmitida para outros. E eu passei para a Ari esse Salmo 78. Eu queria pedir para algumas de vocês, quem pudesse ler, para eu não ficar falando sozinha. Então, esse Salmo 78, eu gosto muito desse salmo. E eu queria que a gente lesse todos os versículos dele. Salmo 78, de 1 a 7. Alguma de vocês pode ler? Vou fechar meu áudio para você ler. Salmo 78. Eu estou lendo pela NVT. Correto? Salmo 78, Gilene? Versículo 1. Ó meu povo, o meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei, pois lhe falarei por meio de parábola.
Drica, seu áudio está aberto aí. Pronto. Repetindo aqui o versículo 2. Pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. 4. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecessem. E eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus. Não esquecer, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Versículo 8. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Até 8, Amém. Gelene? Era até o 7, Amém. mas não tem problema, não. Ah, 7. Esse salmo, ele fala sobre você transmitir às próximas gerações os feitos do Senhor. Então, assim, contar, né, para as próximas gerações os feitos do Senhor. O que o Senhor fez, o que o Senhor tem feito na sua vida, né? Então, assim, os nossos filhos precisam ouvir das nossas experiências, as nossas amigas, as pessoas com quem a gente vive precisam ouvir as nossas experiências de vida com Deus, né? Esse salmo está falando do povo judeu, que o povo judeu tinha essa prática, né, de contar histórias do que Deus fez. E aí, se você for ler o salmo todo, fala sobre quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando que eles passaram a PC, né, andando, quando eles foram livres das pragas lá do Egito. Então, assim, essa prática de contar para os filhos os feitos do Senhor. E nós precisamos ter essa prática, né, de orar, de ver o Senhor agir, né, ter experiências com Deus e contar para as próximas gerações, contar para as pessoas que não conhecem Jesus, contagiar essas pessoas com a fé que nós temos. E quando esse texto de Lucas, essa pergunta, né, porventura achará o Filho do Homem fé na terra, aí a gente fica pensando o seguinte: na Europa, tem países aí que as pessoas não falam mais de Jesus para as crianças, não falam mais para os filhos. E no Brasil não está sendo diferente. Se a gente lembrar, assim, quando a gente era criança, né, a gente lembra lá que sempre tinha um costume, assim, as pessoas colocavam os filhos para fazer catequese na Igreja Católica, mesmo que os pais não eram frequentes, sabe? Mas tinha esse hábito de botar os filhos. Os filhos tinham que fazer catequese. Era uma coisa assim que toda a família, pelo menos no interior que eu morava, era assim. E eu acho que muitas famílias aqui em Salvador também. Só que hoje essa é uma prática que não existe. Os pais já não faziam mesmo, já não frequentavam mesmo. Aí colocava os filhos para fazer catequese só por aquele hábito mesmo, mas não era uma fé transmitida, uma fé que eles viam o pai viver aquilo ali, sabe? Era algo mesmo só para constar que fez tirar foto lá no dia da catequese. Então, mesmo essas pessoas que fizeram, não tiveram uma experiência de fé, não viveram experiências de fé com Deus. Fazia só por fazer mesmo. E hoje, essas que fizeram, não fazem mais com os filhos deles também. Não mandam os filhos mais nem para catequese, nem para essa coisa simples que antes eles tiveram, não mandam também. Então, se você vê, quase não se fala em Deus nas famílias hoje. Quando a gente tem um trabalho lá com as crianças na comunidade, lá em Narandiba, no Natal, eu fui perguntar o que é o Natal. Então, assim, todo mundo falou de presente, falou de Papai Noel, falou de festa, falou do peru, falou da passas, da rua, menos de Jesus. Então, muita gente, assim, então, quando o próprio Cristo faz essa pergunta, porventura achará o homem fé na terra,
Talvez é justamente isso, essa fé que nós recebemos em Deus, né? Que nós estamos transmitindo para os colegas de trabalho, para a vizinhança, para os nossos filhos em casa. E aí esse texto fala disso, de você transmitir, né, a outros aquilo que você ouviu do Senhor, que você recebeu do Senhor. E eu sou da terceira geração assim, meu avô se converteu, já adulto, casado, né? Depois que ele se converteu, minha avó se converteu, minha mãe, com 11 anos também, se converteu. Quando minha mãe e meu pai casaram, já eram convertidos. E aí eu me casei também já na igreja, e minhas filhas estão aí, eu tenho uma de 21 anos e uma de 18, foram ensinadas também na fé, né? E elas estão aí permanecendo em Cristo. Então, minhas filhas já são a quarta geração. Teve a geração dos meus avós, da minha mãe, dos meus pais, a minha geração e das minhas filhas. E a gente tem recebido, né, esse legado de fé, né, essa vida de confiança em Deus, de fé, de esperança no Senhor, de saber que nós somos um povo que estamos aqui na Terra, mas nós não somos daqui, né? A nossa pátria celestial é o céu, onde nós vamos viver eternamente com Cristo. Então, isso é algo que precisa ser proclamado, que precisa ser falado, que precisa ser transmitido. Então, a fé é algo que precisa ser transmitida, né? E se eu estou contando a minha história, né? Falando que eu sou a terceira geração, minhas filhas é a quarta geração de cristãos, assim, de pessoas que seguem a Cristo, busca fazer a vontade de Deus. Mas se você é a primeira pessoa na sua família, que seja você quem vai transmitir para as próximas gerações da sua família, né? Que seja a partir de você, que às vezes você pensa, ah, não, mas eu fico assim porque os meus pais não foram e recebi pouco ainda, conheço pouco, mas o importante é que a partir de você agora, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, né, as pessoas que convivem com você poderão receber, né, de Deus esse legado de fé, né, poderão receber, você pode transmitir, né, essa fé que você recebeu no Senhor, essa confiança que você tem nele para as próximas gerações. Amém? Então, esse Salmo 78, se tiverem tempo, depois vocês leem, que vai falando sobre vários feitos do Senhor, né? E a gente precisa essas experiências no dia a dia de fé, de confiança no Senhor e ter essas experiências nossa, né, pessoal, que é muito bom a gente, né, participar de reuniões, ouvir pessoas falando da fé, falando das experiências com Deus, ler a Bíblia, ver, mas assim, que se pudesse, a Bíblia, né, parou de ser escrita, mas se pudesse escrever um livro hoje sobre as mulheres que conhecem a Jesus nessa geração, né? As mulheres que estão ali reunindo com a Uri Jackson. E se fosse escrever hoje, né, as experiências de fé, de confiança em Deus, de ver o agir de Deus, ia dar um livro, eu tenho certeza que sim, né? Que cada uma de vocês tem histórias e experiências com Deus, e isso precisa ser transmitido, proclamado, testemunhado. Amém? E tem algumas mulheres da Bíblia que eu queria trazer assim de exemplo para a gente, que foram mulheres que as histórias delas tá na Bíblia, né? Justamente porque elas viveram essa experiência de fé e elas deixaram esse legado de fé para nós. E uma delas, a primeira mulher que eu queria falar é Esté. Acho que todas vocês, né, conhecem a história de Esté, mas só para fazer um resumozão assim, Esté, ela era uma judia e eles estavam exilados, né? O povo judeu estava exilado e lá o rei resolveu fazer procurar uma outra rainha, né, para ele, porque a rainha que vivia com ele não atendeu a um chamado dele. E aí ele resolveu não continuar. Aquela mulher não ia ser mais rainha, não ia ser mais a rainha. Então ele resolveu fazer aquela coisa que, não sei se vocês já viram em filme, né? Acho que tem um filme, não sei se é Cinderela, que resolve chamar todas as moças, né, do reino para escolher. Acho que esse filme, Cinderela, essa parte aí, acho que foi acho que se inspiraram na história de Esther, porque resolveram chamar todas as virgens, né, as moças do reino, para o rei escolher uma rainha.
E aí ele escolhe Esté. Só que Esté não pertencia àquele povo, pertencia ao povo judeu, ao povo de Deus. E aí, aconteceu que. Meu nome dele, gente, esqueci aqui agora. Vamos ler aí, vamos ler o texto para eu Mardoqueu. lembrar. Não, Mardoqueu foi o tio de Esté. Mardoqueu foi o tio de Esté que foi lá e colocou Esté para. Vamos ler o texto em Esté 4, o versículo 13. Esté 4, vamos abrir aí Esté 4 para eu lembrar o nome dele. Foi Naamã, foi Amã, o nome do cara? Amã, é H-A-M-A, é. Foi Amã, porque Mardoqueu, o tio de Esté, trabalhava no palácio. E ele se saía assim bem, tudo que ele fazia e tal, só que Mardoqueu era judeu também. E aí, esse Amã, com ciúme dos judeus, com ciúme de Mardoqueu e de outros judeus que estavam assim, prosperando no reino, né? Prosperando, trabalhando ali, tinha altos cargos lá no palácio. E aí, Amã, com ciúme, ele resolveu fazer um decreto, falar para o rei: ó, rei, esse judeu, eles não adoram a ti, eles adoram um Deus desconhecido, e vamos acabar com esse povo judeu, porque eles não reverenciam a gente e eles não se dobram diante da gente. Aí começou a fazer a cabeça do rei ali. O rei resolveu, tá bom, pode acabar com isso. Aí a gente não precisa deles. Começou com várias historinhas lá. O rei, tá bom, pode acabar com o judeu, pode destruir o povo judeu. E o povo judeu é um povo que sofre perseguições ao longo dos anos, né? Há muitos anos, assim, desde lá do início, porque é um povo que foi separado por Deus para servir a Deus. E aí essas nações sempre estavam ali querendo destruir o povo. E aí Mardoqueu foi lá e falou para Esté. Mandou um recado para Esté. Manda chamar Esté e vamos conversar com ela, porque ela precisa tomar uma atitude de ir lá diante do rei e interceder pelo povo, pelos judeus. Só que assim, não podia entrar diante do rei pessoas que não fossem chamadas pelo rei. A própria rainha não poderia ir comparecer diante do rei se ela não tivesse sido chamada. E aí ela foi e falou para Mardoqueu: você sabe que se não fui chamado, e eu posso ser, se o rei não levantar o cetro e tal, eu posso ser morta, podem me mandar matar e tal, se o rei não aceitar. Aí a gente vai ler aí Esté 4, o 13 e 14, para a gente ler na Bíblia aí o que essa parte que eu estou falando. Amém. Mardoqueu enviou esta resposta a Esté: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Pois é, aí Mardoqueu, Esté estava nesse medo, né, de comparecer diante do rei, e aí Mardoqueu manda essa mensagem para Esté: olha, Esté, o povo de Deus não vai morrer completamente, não vai ser extinto. Deus vai trazer livramento para o povo dele de alguma forma. Agora, não fique achando que porque você é rainha, você vai ser livre, né? Você não vai sucumbir também, não vai morrer também. E aí ele manda essa pergunta para ela: quem sabe se não foi para isso que você chegou a ser rainha? E aí essa pergunta, quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando: Senhor, quem sabe se não foi para que eu abençoasse pessoas, para que eu tocasse em pessoas, para que eu transmitisse essa fé que eu tenho, que o Senhor permitiu que eu vivesse até hoje, né? O Senhor falou comigo isso logo depois que eu tive Covid. E assim, aqui em casa nós 4 tivemos Covid. E foi assim, ninguém precisou ser internado, ninguém teve falta de ar. E apesar de eu ter tido muita dor de ouvido, dor de cabeça, dor no corpo e tal, mas não chegou, né, nem perto do que muita gente passou. Mas também poderia ter acontecido, né? Poderia ter acontecido de eu partir para o Senhor.
E aí, logo depois eu ouvi essa pergunta, né? Quem sabe, Mardoqueu perguntou para ela, quem sabe se não foi para esse tempo que o Senhor permitiu que você se tornasse rainha, que você fosse escolhida para ser rainha, para agora você poder ir diante do rei e interceder pelo povo. E aí eu comecei a trazer essa pergunta para mim. Senhor, por que que eu estou vivendo nessa fase agora, nessa fase de difícil que a humanidade está vivendo, nessa fase de que muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente, ansiosas, né? A gente sabe que aumentou muito o nível de ansiedade das pessoas. Ansiedade por vários fatores, né? Causaram a própria doença, as próprias preocupações de como ficaria tudo, né? Tantas questões é, de saúde como questão financeira também, muita gente ficando desempregado e tal. Então, tudo isso foram coisas que veio sobre nós, veio sobre nossa mente, nossa cabeça, né? E aí o Senhor trouxe para mim essa pergunta: quem sabe se não foi para esse tempo que Ele permitiu que eu estivesse aqui, para que eu transmitisse fé, confiança, esperança, né, em Deus nesses dias difíceis. Então, assim, né, a gente precisa entender que nós estamos vivendo no tempo certo. Algumas pessoas eu já ouvi falar assim: ah, eu queria ter vivido no tempo de Jesus, já pensou andar com ele lá nas ruas de Jerusalém? Seria uma bênção, né? Seria muito bom. Mas o Senhor nos permitiu que vivêssemos nesse tempo aqui. E a gente precisa perguntar: Senhor, será que não é nesse tempo em que está faltando muita fé, né? Tem faltado fé no coração das pessoas. Será que não foi para isso que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui nesse tempo agora, para que eu pudesse, né, viver essa fé, essa confiança em Ti, transmitir para outras pessoas? E aí eu estou fazendo essa pergunta para a gente, porque foi essa pergunta que veio no meu coração quando eu li essa pergunta de Mardoqueu para Esté. Será que não foi para isso, Esté, que você foi escolhida rainha? Aí no 15:17, Esté resolve, né, toma a decisão, e o versículo 15:17, alguém quer ler? Então Esté enviou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esté. Então aí a gente vê que Esté tomou uma decisão, né? Não foi uma decisão de usar o. Não que a gente não possa, não deva se arrumar, né? Mas não foi a decisão de botar o melhor vestido, né? A melhor maquiagem. Não foi algo assim das suas habilidades, né? Ela pensando naquilo que ela podia fazer para atrair ao rei, mas a confiança dela estava no Senhor, né? Claro que tem os momentos que a gente tem que se arrumar, tem que se cuidar mesmo, mas que a nossa confiança, né, não esteja em nada dessa vida, né? Não esteja nas coisas naturais, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Então, Esté, ela foi, jejuou, orou junto com as servas dela e pediu para que todo o povo judeu fizesse o mesmo, né? Para assim ela, a confiança dela estava no Senhor, de que o Senhor iria livrá-la. E aí ela coloca: se perecer, pereci. Ou seja, ela ia confiando no Senhor, mas também sabendo o seguinte, que se ela se o rei não aceitasse e ela morresse, foi essa a vontade de Deus, né? Não temer a morte, porque às vezes o desespero também, né? O desespero pela morte, assim, pelo medo de morrer, pode nos fazer parar. Muita gente parou nesse tempo de pandemia, assim, parou a ponto de ficar doente emocionalmente mesmo, né? De ficar só, de ficar temeroso, de ficar agoniado e parou de fazer qualquer coisa, assim, com medo da morte. A gente precisou ter os cuidados, né? Na verdade, o vírus ainda está aí, a gente precisa tomar os cuidados mesmo, mas o medo não pode nos paralisar, né? E foi o que aconteceu. Esté, ela resolveu não parar, né? Não deixar que o medo, o temor, o medo parasse ela, mas ela foi diante do rei confiando no Deus que pode todas as coisas. Então, assim, essa fé, essa coragem de Esté, né? Essa fé no Senhor, a gente vê que ela usou as armas espirituais, né? De oração e jejum, que a gente possa ter essa vida
devocional, né, de devoção diante do Senhor, de orar e jejuar diante de todas as coisas que a gente está vivendo, seja algo difícil, assim, complicado, que como Esté foi, que envolvia até vida e morte, ou como nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas, a gente precisa buscar no Senhor, né? Direção para as pequenas coisas, né? O que a gente for fazer, a gente precisa ter essa certeza de que a gente depende do Senhor, depende da direção dele. Então a gente precisa orar e jejuar e orar e depois contar, né? Ó, e falar, às vezes aqui em casa mesmo eu tenho alguma situação, por mais simples que seja, mas eu sempre falo, ó, tô orando e jejuando por isso, vou orar e jejuar por isso. E depois eu olho, o Senhor fez, vem, conta os feitos, para que os nossos filhos aprendam isso, né? Essa prática de confiar no Senhor, de buscar nele, e depois ter o que testemunhar, né? Ter o que contar, de certeza, assim, foi o Senhor quem fez. Porque às vezes a gente fica muito no natural, né? Agindo muito no natural, né? Deixa a vida levar aí, se acontecer, aconteceu. Mas assim, a gente é diferente, porque nós não somos desse mundo, né? Nós somos um povo de fé, um povo que tem um Deus que é poderoso, um povo que confia no Senhor. E isso precisa ser mostrado, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, na hora que a dificuldade vem, onde é que a gente vai buscar, né? Onde é que a gente vai colocar a nossa esperança? E outra mulher que eu escolhi aqui foi Joquebede. Alguém sabe quem é Joquebede ou alguém não sabe, porque assim, o nome dela é pouco falado, mas Joquebede, ela foi a mãe de Moisés. Moisés todo mundo sabe, né? Porque Moisés foi aquele que abriu o Mar Vermelho, aí a história de Moisés assim, todo mundo sabe. Só que Joquebede foi a mãe dele. E a história de Joquebede me encanta muito, porque eu vou só resumir assim, Joquebede, ela tinha outros filhos, e aí, mais uma vez, o povo de Israel estava como escravo no Egito. E mais uma vez, o povo de Israel estava sofrendo, porque, como eles cresceram muito, os egípcios começaram a falar para o faraó: olhe, eles são nossos escravos, mas eles estão crescendo muito. As mulheres hebreias, tipo assim, né? Pare demais, tem um filho atrás do outro, elas são muito fortes. E daqui a pouco eles vão ser mais numerosos do que a gente. Vão ser, e aí, para eles se voltarem contra a gente, não quererem mais ser escravos e tal, vai ser daqui para ali. Então, bora fazer alguma coisa com esse povo. E aí o rei tem a maldita da ideia, né, de matar todos os meninos judeus que nascessem. E aí a Bíblia diz que a mãe de Moisés, quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés escondeu Moisés durante 3 meses. E a Bíblia fala assim, que está em Êxodo 2. Em Êxodo 2 tem a história lá do nascimento de Moisés. E a Bíblia fala assim, que ela achava Moisés, ela achou Moisés muito formoso, muito lindo. Alguma de vocês aí que já teve filho, achou o filho feio quando nasceu? Não, né? Toda mãe acha lindo. Já Jacema tem um costume de dizer assim, ah, o povo fica dizendo que a criança acaba de nascer e fica dizendo, parece com o pai, parece com a mãe. Aí ele fala, não, não parece com ninguém, menino, todos têm cara de joelho. Aí ele tem essas histórias, né, que a criança quando nasce, tinha, porque quando as minhas nasceram, quando Bianca nasceu, a médica liberou ele para entrar na sala depois que Bianca nasceu, porque disse que percebeu que ele não ficou muito firme de que ia ter coragem de assistir o parto. Aí, quando Bianca nasceu, que ele entrou, ele foi lá no meu ouvido e falou: não tem cara de joelho, não. Ela é linda, não tem cara de joelho. E quando Beatriz nasceu, ele também falou a mesma coisa. Aí, ou seja, mãe e pai não acham filho feio, né? E a Bíblia diz que a mãe de Moisés achou Moisés lindo. Dá tempo a gente ler, né? Bora ler. Eu gosto de ler na Bíblia para a gente ver. Êxodo 2, de 1 a 10. Dá tempo a gente ler aí a história rapidinho. Tem alguém procurando já? Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses.
Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Pois bem, ela achou o menino lindo, bonito, escondeu o menino, mas o menino já tinha 3 anos, 3 meses, e não tinha como esconder mais, né? Ela colocou o menino lá no Rio Nilo e a princesa achou. E as hebreias já tinham o hábito de amamentar os filhos das egípcias, né? E aí ela ficou lá de olho. Miriam, a irmã mais velha dele, viu e foi lá e aí falou: eu tenho uma babá, eu consigo uma babá para amamentar seu filho. E aí ela deixou o menino com ela até o menino crescer. A Bíblia não diz, né, quantos anos Moisés ficou com Joquebede, mas a gente sabe que até terminar de amamentar ali, não sei se 5, 6, 7 anos, não sei quantos anos, mas foi um tempinho assim em que o menino foi o tempo suficiente para que o menino aprendesse com a mãe. Rita que entrou aí, não foi? Foi. Oi, Rita. Aí até que o menino aprendesse com a mãe a palavra de Deus, ouvisse. E aí o que me encanta é isso, é que Joquebede, ela no pouco tempo em que ela ficou com Moisés, ela falou para Moisés a que povo Moisés pertencia. Ela falou sobre o poder do Deus a quem o povo judeu servia. E aí ela começou a falar, a contar. Abriu seu áudio, Rita. Aí ela começou a contar, falar, e a gente vê depois que assim que Moisés cresceu, né? Moisés voltou, foi quando o menino já era grande, foi levado para a mãe egípcia lá. Ninguém sabe, a gente não sabe, mas eu acredito que não tinha mais de 12 anos, né? Porque ia amamentar tanto assim, né? Eu sei que ele era menino ainda quando ele foi levado para a mãe, ou para a mãe adotiva. E aí ele lá no Egito, lá no palácio, ele começou a ver, a entender como era que funcionavam as coisas. Ele já sabia a que povo ele pertencia. E ele começou a ver como o povo dele, né, o povo de Deus, era tratado pelos egípcios. E ele já sabia também que Deus havia prometido que havia um libertador, que Deus ia levantar alguém para libertar o povo dele. Tudo isso a mãe de Moisés, em pouco tempo, transmitiu para Moisés. Olha, nós somos um povo que pertencemos ao Senhor, e nosso povo está escravizado no Egito, mas há uma promessa por parte de Deus de libertar o nosso povo. E aí Moisés foi crescendo, e em Hebreus 11, 23 a 26, eu vou ler essa parte aqui, ó, Hebreus 11, 23 a 26. Se alguém quiser anotar aí, depois você lê, mas eu vou ler em Hebreus, ele fala, fala sobre a fé de várias pessoas, né? Pela fé, Hebreus 11, depois vocês lêem o capítulo todo, que fala sobre várias pessoas, né? Que agiram por fé. E aí ele fala aqui, ó, Hebreus 11, 23 a 26. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, assim, Moisés, pelo pouco tempo que viveu com a mãe ensinou para ele, transmitiu a fé. Joquebede é outra que transmitiu, né, o legado de fé, deixou um legado de fé na vida do filho dela, na vida de Moisés, a ponto de quando Moisés chegar lá e ver toda aquela riqueza do Egito, né, do palácio, mas saber também a que povo ele pertencia, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que toda aquela riqueza. E é o que a gente precisa fazer com os nossos filhos, né? Os nossos filhos precisam ser ensinados que por mais atrativo que seja o mundo, né, por mais riquezas que o mundo tenha, por mais belezas que o mundo tenha, tudo isso aqui é passageiro, né? Mas aquele que serve ao Senhor, que entrega a vida para o Senhor, pode até ter perdas, como a palavra diz, né? Quem quiser vir após mim, renuncie, né? Negue-se a si mesmo e siga-me, Jesus falou. Então, a gente vai precisar negar muita coisa, vai precisar renunciar muita coisa, mas a gente sabe que tem uma recompensa, né? Que é o céu, que é estar com Cristo, que é viver a eternidade com Cristo. Então, os nossos filhos precisam ser ensinados desde muito cedo que nós não somos desse mundo, né? Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Cristo. Nós somos um povo diferente, nós somos um povo que não nos conformamos com o pecado. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Então, a gente não se conforma, não toma a forma do mundo. E a gente não age, né, como as pessoas que não conhecem Jesus. A gente tem uma vida diferente. E é uma vida de perda, às vezes, sim. Porque, às vezes, a gente vai perder, né, quando, às vezes, a gente tem uma situação em que alguém vem e faz alguma coisa com a gente e a gente dá vontade de revidar, de ir lá e de, né? Mas a gente vai e ó, coloca na mão de Deus, não reage, né? Deixa na mão do Senhor. Parece naquele momento ali que a gente perdeu, que a gente foi abestalhada, que a gente foi, né? Alguma, mas a gente sabe lá dentro que não, que a gente fez como o Senhor nos ensina, né? Dar outra face, né? Não reagir mal por mal. E aí parece no momento que a gente está perdendo, mas a gente sabe que a gente tem uma recompensa muito maior por não viver pecando, por não viver de acordo com a nossa carne, né? Com a vontade do mundo. E Moisés, ele fez isso, ele tomou essa decisão, mas ele ficou pouco tempo com a mãe. Então, assim, eu quis falar mais de Joquebede do que de Moisés, porque Joquebede, ela conseguiu transmitir o legado de fé para a vida do filho, mesmo tendo pouco tempo. E aí algumas irmãs às vezes falam assim: "Ah, mas eu tenho pouco tempo com o filho, com a vida corrida, tem que trabalhar, tem que..." Mas o pouco tempo que você tem, né, que eu tenho, que cada um de nós tem, a gente tem com os filhos, a gente precisa transmitir aqui a fé que nós recebemos do Senhor. E as que não têm filho, seja com os pais, seja com os amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, a gente precisa, o pouco tempo que a gente está com essas pessoas, a gente precisa influenciar, né? Deixar um legado de fé naquele ambiente, naquele lugar onde nós estamos. Outra pessoa que eu quis trazer foi Lloyd. Só tem um versículozinho da Bíblia que fala dela. Lloyd Eunice. Lloyd Eunice foi a avó e a mãe de Timóteo. Lloyd foi a avó e Eunice a mãe. A Bíblia fala que o pai de Timóteo era grego. E assim, os gregos, eles não acreditavam em um Deus só, né? Os gregos, eles acreditavam em muitas formas de deuses, e alguns nem acreditavam em Deus nenhum, ele era muito racionais, assim, né? Muito pela razão, pelo pensar e tal. Então, eles não tinham essa questão da fé num Deus, e ainda mais num Deus que não se vê, né? Então, assim, pelo que a gente percebe, o pai de Timóteo não influenciou muito Timóteo com relação à fé em Deus. E aí, aqui cabe para a gente, aquelas irmãs que não têm maridos convertidos,
A gente precisa entender que maior é aquele que está em nós do que está no mundo, né? A palavra diz, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Então, se alguma de vocês tem um filho que tem um marido não convertido, creia que o poder do Senhor que está sobre sua vida, né? Vai influenciar a fé que há em você. Você pode influenciar a vida dos seus filhos. Amém? 2 Timóteo 1, versículo 4 e 5. Alguém pode ler. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Vai, Neidinha, tantas mulheres aí. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Amém? Paulo está aqui falando para Timóteo que ele se lembra da fé não fingida, né? Da fé sincera, da fé verdadeira, que habitou primeiro na avó, depois na avó, na mãe, e que, por certo, também habitava nele, em Timóteo. Então, assim, as avós precisam também saber que tem essa responsabilidade, né? De transmitir, de aproveitar o tempo com o neto. Tem algumas avós que já estão aposentadas, né, Rita? Então, assim, ó, quando tiver, aproveita para contar história, para fazer, contar as histórias bíblicas, falar, né, do que Deus fez e que faz ainda, né, que é o mesmo Deus que nós servimos, aquele Deus lá que ajudou a Davi vencer o Golias, vencer o gigante, é o mesmo Deus que está conosco e que nos ajuda, né, na nossa caminhada. Então, assim, que assim como Paulo escreveu, né? Paulo aqui está escrevendo que a fé não fingida, a fé sincera que havia em Lloyd e havia em Eunice, e elas transmitiram essa fé para Timóteo. E essa fé está em nós, amém, irmãs? Essa fé, nós estamos aqui porque nós cremos, né? Nós tivemos fé, nos arrependemos, nos batizamos e estamos aqui para servir ao Senhor. E essa nossa fé precisa ser transmitida, precisa ser uma fé sincera, uma fé verdadeira. E quem andar com a gente vai ser influenciado por essa fé. Amém? Os de dentro de casa, os maridos, os filhos, né, os parentes, os irmãos, os pais, se alguém tem pais que não é convertido, vai ver em nós, né, esse legado, a gente vai deixar para essas pessoas esse legado de fé. No ambiente de trabalho, né, onde a gente trabalha, assim como Esther estava ali naquele lugar, né, porque o Mardoqueu cria, o tio dela cria que foi o Senhor que colocou ela ali para aquele tempo. Então, o lugar onde você está, seja trabalhando, né, seja estudando, a gente precisa crer que foi o Senhor que nos colocou nesse lugar. Se esse lugar é em casa, cuidando de filhos, né, cuidando de pessoas, a gente precisa crer que o Senhor nos colocou ali. Foi para esse tempo agora, né, que o Senhor nos colocou, para que a gente pudesse estar firmes, né, estar fortalecido no Senhor, na fé, estar experimentando dele cada dia e transmitindo essa fé para outras pessoas. Amém? Timóteo fala Paulo, em Timóteo 1:2, Paulo fala de Timóteo como um filho amado, né? A Bíblia aqui deixa claro que o pai de Timóteo não era convertido, ou deixa claro não, que parece ser, né, que o pai de Timóteo era grego, então, assim, que o pai de Timóteo não era convertido, ele teve uma influência da mãe e da avó, né, mas quando ele se converteu e tal, então, quando ele cresceu, ele estava com Paulo ali também, e Paulo diz que Timóteo é seu amado filho, e quando Paulo fala de amado filho, é amado filho na fé, né? Então, assim, Paulo, ele foi um pai na fé para Timóteo. Então, Timóteo teve uma referência, né, de um homem, apesar do pai, aparentemente o pai não ser convertido, mas ele teve uma experiência de um homem de Deus para ser pai na fé.
E eu estava lendo esse texto, estava pensando nisso. Nós precisamos ser mães na fé, né, para outras mulheres. Nós precisamos transmitir essa fé, falar desse amor de Jesus, né, falar dessa fé que nós experimentamos em Cristo, dessa fé que não está baseada em coisas palpáveis, né, em coisas passageiras, mas é uma fé para viver aqui, enfrentando todas as dificuldades e crendo que estamos indo rumo a encontrar Cristo. Amém? E que a gente possa deixar esse legado de fé onde quer que a gente passe, né? Por onde a gente passar, por onde a gente andar, né? Assim como essas mulheres da Bíblia que a gente viu aqui, né? Transmitiu a fé, demonstrou fé em tempos difíceis, confiaram no Senhor. Essa atitude de Joquebede foi uma atitude de fé, né? De deixar o filho e saber, não, o Senhor vai usá-lo. Havia no coração de cada judia, quando nascia um filho, essa expectativa. Como eles sabiam que ou que Deus iria mandar alguém para libertar o povo, elas pensavam sempre, cada vez que nascia um filho, será que não era esse? E com Joquebede não foi diferente, né? Com certeza no coração de Joquebede veio essa esperança de que Deus pudesse libertar o povo de Israel. E Joquebede agiu por fé, né? A confiança de Joquebede estava no Senhor, de que o Senhor que guardaria o filho dela, né, dos crocodilos do Rio Nilo. E era a primeira, naturalmente era o primeiro inimigo ali a vencer, era os crocodilos. E que Deus também prepararia alguém para salvar o filho dela, né, para encontrar o filho dela ali. E que o Senhor faça isso com cada um de nós, né? Enche o nosso coração de fé, assim, que sejamos mulheres que transmitam a fé. Que quando o Senhor vier, o Senhor encontre fé na terra, encontre fé no coração dos nossos filhos, né? A gente sabe que o mundo está cada vez pior, cada vez mais situações, né? Para que a gente para que seja minada a nossa fé, para que os jovens, né, cada vez mais sejam atraídos por muitas coisas, mas que eles sejam atraídos por Cristo, através de nós, né? Eles vejam Cristo em nós, que nós sejamos mulheres, que possamos marcar essa geração, né? Dos nossos filhos, netos, amigos, parentes, seja quem for que o Senhor colocar perto de nós, que essas pessoas sejam atraídas para Jesus através da fé que elas vão receber, vão ver em nós. Amém? Queria